Eu vou deixar o professor Pereira falar um pouquinho, mas é pouquinho mesmo para o que eu estou falando. Senão eu já falei demais. Só contar um pouco, vou deixar o Daniel apresentar a Laura, mas eu quero contar um pouco porque ela está mostrando essa experiência. A Laura ganhou um prêmio, uma concorrência grande entre os muçulmanos, nós damos centenas de pessoas do mundo fora. Ela foi a única pessoa da América Latina a ganhar esse prêmio. E esse prêmio era passar 3 meses trabalhando em Portugal. Metade das pessoas foi para Chicago, metade foi para Portugal. A Laura foi para Portugal, foi para Lisboa e passou 3 meses trabalhando nesse projeto lá. Que é uma ideia muito legal, porque é um funding internacional, onde eles começam problemas, isso ela vai mostrar e vai falar ela mesma do problema, mas são problemas na linha social, né? Alguns dos problemas continuaram, não sei se vai voltar, é legal falar, tá? Mas um pouco a razão de ser da Laura está mostrando isso aqui, que ela vai mostrar o que ela fez lá nesses 3 meses, um pouco da experiência dela em Portugal nesses 3 meses, é esse prêmio que ela ganhou para passar 3 meses lá numa concorrência internacional, de, se eu não me falha a memória, 800 pessoas concorrendo fora, né? Foi a única pessoa, depois de 3 entrevistas, currículos, etc., que foi selecionada e ganhou essa bolsa, foi passar 3 meses em Portugal, que ela está mostrando. Já está contando a apresentação inteira, já. O único prêmio que você ganha é ser escolhido para trabalhar, né? Mas então, meu nome é Laura, eu sou aluna aqui do PESC, de Inteligência Artificial. E eu fui passar esse último verão agora, junho, julho e agosto, em Lisboa. E fui trabalhar num programa que se chama Data Science for Social Good. E aí o que eu queria dizer para vocês aqui são coisas que eu aprendi nesse programa que eu acho que a gente poderia aplicar aqui também e aprender um pouquinho sobre o programa. O grande objetivo por trás desse programa, na realidade, é criar uma comunidade de pessoas que tenham essas habilidades que a maioria das pessoas aqui acredita ter também, que é essa parte com um viés de análise de dados, e trazer isso para ajudar problemas que são problemas da sociedade. E o que seriam esses problemas da sociedade, né? São problemas ligados normalmente atribuídos às esferas governamentais, que é educação, saúde, transporte, meio ambiente, todos esses que eu escrevi aqui embaixo. O idealizador dessa ideia é essa pessoa, Raid Ghani. Ele foi o cientista-chefe da campanha do Obama de 2012. E foi uma das primeiras vezes que as redes sociais e a inteligência artificial começou a ser utilizada nas campanhas mesmo, além de propaganda. Além de fazer propaganda. Foi tentar entender o perfil das pessoas e ver como é que a gente pode levar vantagem nas eleições assim, né? E antes disso ele tinha sido 10 anos como pesquisador na Accenture, pesquisador nessa área de inteligência artificial, ciências de dados. E o que ele diz aqui dessa vez que quando ele trabalhou nessa campanha do Obama, foi a primeira vez que ele sentiu que ele estava unindo alguma coisa que ele é bom, que ele tem habilidade, com um propósito que ele realmente acreditava na campanha do Obama. Então, ele quis fazer, depois disso, isso foi em 2012, em 2013 ele começou esse programa na Universidade de Chicago, ele se juntou na Universidade de Chicago, e esse ano foi a 6ª edição do programa, e foi a primeira vez que a gente fez em 2 locais ao mesmo tempo. Então, a ideia é realmente criar essa comunidade global. Então, por muito tempo eles fizeram em Chicago, em 2017 já rolou um piloto em Lisboa, e esse ano rodou simultaneamente nos 2 locais. E qual é os pilares, assim, né, dessa ideia? A primeira coisa é treinar os estudantes, então treinar as pessoas que foram lá em técnicas de inteligência artificial, de análise de dados, e também de comunicação, de como que você entende um problema governamental, como é que você conversa com essa outra esfera, e como é que você apresenta os resultados para ela. Treinar os parceiros. Então, a gente está conversando com áreas que não têm o costume, talvez, de tanta digitalização, tanta computação, tanta análise de dados. E mostrar para esses parceiros que realmente é possível. Eu posso usar essas ferramentas aqui e eu posso tirar conclusões a partir dessas ferramentas. Ainda mais esferas governamentais, que são talvez um pouco mais burocráticas, um pouco mais resistentes à tecnologia. E, por fim, espalhar, fazer igual eu estou fazendo aqui, pegar esses estudantes, pegar esses parceiros e fala para o mundo que a gente consegue fazer isso também. Vamos voltar e vamos espalhar para suas comunidades. A Data Science for Social Good não é a única instituição que tem por aí fazendo esse tipo de coisa. Essa aqui, a maioria são americanas, essa ideia já se espalhou por bastante eventos, né?
Inclusive o NIPS, que é uma grande conferência em inteligência artificial, esse ano ele também está com um workshop para Social Good, aquele AI for Social Good aqui em cima. Então, para as pessoas irem lá e apresentarem aplicações em que inteligência artificial pode ter solução de impacto. Entre os programas, assim, como é que a gente escolhe um problema para resolver, né? Falando um pouco especificamente do programa, eles escolhem, sei lá, cerca de 12 projetos por ano, sendo que eles recebem mais de 100 submissões de projeto. Então, o que faz um projeto social, um bom projeto social? Primeiro tem que ser um problema importante, então tem que ser um problema crônico da sociedade, um problema que acho que a maioria das pessoas vai sentir que é importante também, e que você consiga depois prover informação para essas pessoas tomarem ações. Então isso que seria um problema, não necessariamente uma análise histórica de dados. Se você só seria um problema escolhido se eu vou dar essa informação para você e você vai conseguir tomar alguma ação baseada no dado que eu estou te informando, né? No que eu estou passando para você. Eu tenho que ter dados, então não adianta a gente ter um projeto super legal, mas não tem nenhum tipo de informação sobre o projeto, não tem dado armazenado. Então o dado tem que estar eletronicamente disponível e tem que ser acessível durante toda a elaboração do projeto. Quem já trabalhou com projeto ágeis, desenvolvimento ágil de projeto? E funciona? Ju? O ideal para um projeto ágil, que a maioria dos vezes que eu trabalhei não funciona, é que você precisa de um parceiro comprometido. Você precisa de um parceiro que tem que estar lá toda semana. Tem que ter um parceiro que vai ter reunião com você toda semana, 1 hora por dia, que você vai apresentar as coisas que você fez e ele vai dar o feedback dele. A maioria dos casos é difícil encontrar um parceiro assim. Então, por um projeto de 12 semanas funcionar, você precisa de um parceiro comprometido. Por que um parceiro comprometido é essencial? Primeiro porque eles que são os especialistas do dia a dia. Você está pegando um monte de dado. No meu caso, eu trabalhei com o Instituto de Desemprego de Portugal. Então, eles que estão ali no dia a dia, ele que entende como é que funciona, como é que aqueles dados chegaram ali. Então, qualquer dúvida que eu tivesse, eu poderia perguntar para eles e, não estou entendendo muito bem esse processo, eu não sei o que esse dado significa. Então, vai ter abreviações, vai ter dado faltante, até 2014 a gente fazia de um jeito, depois mudou para outro jeito. Então, você precisa daquele parceiro ali o tempo inteiro. E, por fim, para ser agradável para todo mundo, né, a gente precisa de um problema que seja desafiador, senão fica muito chato, mas que seja solucionável também, senão fica impossível. Por exemplo, alguém não pode submeter um problema, eu quero diminuir a pobreza. A pobreza, assim, todo mundo quer diminuir a pobreza, mas é realmente uma coisa muito complicada. Você não vai resolver isso, talvez, num projeto curto de 12 semanas. Mas você pode, talvez... Ou vou ganhar um prêmio Nobel. Se você conseguir. Mas, por exemplo, atacando o desemprego, de certa forma, você também está ajudando, em algum momento, a diminuir essa pobreza. Então, no projeto esse ano, em Portugal, nós fomos 15 estudantes e 4 projetos. O processo de seleção tiveram mais de 700 pessoas. E, inicialmente, era um formulário para você contar suas habilidades. E mais 2 entrevistas. Então, uma entrevista você mostrava um pouco das habilidades técnicas e uma outra eu acho que era mais para a pessoa sentir como é que você é e como é que você se mostra. Então, os 4 projetos. O meu, a gente trabalhou junto com o Instituto de Emprego e Formação de Portugal. Eles têm... A pessoa, quando fica desempregada, se inscreve para poder receber o auxílio-desemprego. E aí eles tentam, eles vão fazer um plano para essa pessoa, para saber se ela precisa de treinamento, ou para onde é que a gente pode indicar você. E a ideia é que eles precisam saber um risco de quanto, se essa pessoa vai ser uma desempregada de longa duração. Ou seja, se ela ficar mais de 12 meses desempregada. Porque uma pessoa que, por mais que viva de bigos, está sempre mais ou menos desempregado, ela sobrevive na sociedade. Uma pessoa que passa mais de 12 meses desempregada, é muito difícil depois ela voltar para o mercado de trabalho. Então, eles queriam ter um alerta de quem são essas pessoas, quem são as pessoas que têm o maior risco, para eles poderem, talvez, fazer um plano mais personalizado, acompanhar melhor essa pessoa. O outro projeto foi com a agência de turismo da Toscana. E o problema lá é que chega o verão, a Toscana fica entupida de gente, e as pessoas sempre visitam os mesmos lugares. Então, todo mundo vai na Torre de Pisa, todo mundo vai para Florença, todo mundo vai sempre para os mesmos lugares. E existem lugares que são tão bonitos e tão
parecidos na própria Toscana, que não são tão famosos. Então, o pessoal que trabalhou nesse projeto, eles fizeram clusterização de perfis de turistas para poder dar outras recomendações para esses turistas e talvez criar um ambiente de turismo mais sustentável, que não incomode os locais, que traga benefícios para a região mesmo e até para os próprios turistas. Outro projeto foi com o Ministério da Saúde da Croácia. Então, na Europa agora, não sei se alguém chegou a ver nos jornais, assim que eu voltei, eu até vi estampado no jornal que está tendo uma crise de sarampo. Isso se dá porque tem um mito de que a vacina causa autismo, então as famílias, principalmente na Croácia, pararam muito de dar vacina às crianças. Então caiu assim, de 95% da população para 55% em alguns anos. E a ideia era, nesse projeto, você identificar populações que tipo de família, né, era menos provável dar a vacina para a criança, para tentar lá conversar com elas e convencê-las de que a vacinação é importante. Por fim, o quarto projeto foi junto com o Ministério dos Transportes da Holanda. E a ideia, a Holanda tem sempre tudo muito organizado, eles têm medido em todas as estradas, a cada, sei lá, alguns quilômetros, tudo que acontece. Então, andar de carros, então, assim, a estrada é toda mapeada. Então, a ideia é você prever onde vai ser o próximo acidente para que eles possam distribuir os agentes de trânsito. Então, eu diminuo também os acidentes seguintes, né? Porque ocorreu um acidente na estrada, então tem a pessoa que passa devagar para ver, já causou um segundo acidente e assim vai. Então, se eu já tivesse meus agentes bem distribuídos, eu já consigo resolver aquele acidente em primeiro lugar e já melhorar o trânsito. Então, eu vou mostrar um pouquinho do meu projeto agora. O meu projeto, a gente recebeu 11 anos de dados, entre 2007 e 2017, contendo informações tanto demográficas quanto as pessoas, profissionais, geográficas e todas as interações dela com o Instituto, com o IFP. Então, toda vez que ela foi lá, toda vez que ela se inscreveu, toda vez que ela teve uma oferta de emprego, o que aconteceu com essa oferta de emprego, se ela saiu do sistema ou não, se ela voltou a se inscrever, enfim, 11 anos de mais de 3 milhões de pessoas. E aí, o primeiro passo que a gente fez em relação a isso foi entender como é que funciona essas tabelas. A partir disso, a gente cria o que eles chamam de data story, ou uma história dos dados. Então, eu consigo montar um timeline, eu consigo contar uma história a partir do que eu entendi daquelas informações todas. Eu recebo uma montoada de CSVs, uma montoada de tabelas, e aí eu vou entendendo o que cada código significa, o que cada abreviação significa, e aí consigo montar a minha história. Acabou que ficou um pouco pequeno aqui. Essas duas pontas indicam quando a pessoa entrou e quando a pessoa saiu. E aí eu tenho, nesse caso aqui é uma história simples, eu tenho algumas das interações dela com o Instituto. Então, ela foi chamada para uma oferta de emprego, logo depois ela foi, mas não conseguiu a vaga porque ela não tinha as qualificações necessárias. E por fim ela foi desregistrada porque ela faltou ao controle. Tem uns controles intermediários que você tem que ir lá para mostrar que você está procurando emprego, para você continuar recebendo o benefício. E eles continuaram te ajudando, né? E ela faltou. E aí eles desregistram a pessoa se ela falta. Então, a importância do Data Story, primeiro você consegue analisar a integridade dos seus dados, né? Você consegue ver se você recebeu tudo, se você está entendendo tudo que você recebeu, e se não está faltando algum tipo de informação. E você consegue também começar a pensar em análises que você poderia fazer. Então, eu imagino que alguns aqui já tenham até pensado. Quanto que será que é a correlação entre a pessoa que não está conseguindo um emprego e ela logo ficar depois desanimada, talvez, e para de registrar, a gente perde o registro sobre ela. O UFP perde não sabe mais se ela está desempregada ou não, né? Perde o vínculo. Ok, uma vez que a gente entendeu bem os dados, a gente fez um brainstorm de atributos, ou seja, quais atributos a gente consegue derivar daqueles dados que a gente tem, e a gente ainda atribuiu vários atributos macroeconômicos que a gente conseguiu pesquisar para ter também uma indicação de como está Portugal em cada uma das épocas, né? Nós temos dados de 2007 e 2017, então como é que a gente consegue colocar a crise aqui também? Como é que a gente consegue associar a crise e colocar a crise como umas variáveis? Depois disso, a gente fez a validação cruzada temporal. Quem sabe o que é validação cruzada? Alguém sabe o que é validação cruzada? Quer explicar o que é validação cruzada? Alguém se arrisca? Hugo? Tá sem voz, é verdade, tadinho. Mandou bem, manda bem. Tá, eu vou explicar então o que é validação cruzada.
Digamos que a gente tem um conjunto de dados. Você vai separar ele entre os dados de treino e o dado de teste. Só que dessa vez eu vou separar eles em caixinhas. Então eu vou ter uma caixinha só para treino e eu vou usar várias minhas outras caixinhas vou usar várias caixinhas para treino e só uma para teste. E aí eu vou trocando sempre. Agora eu vou usar uma dessa aqui que estava para treino, vou botar para teste e vou trocar. E dessa maneira eu pude criar vários modelos diferentes com a mesma quantidade de dados. E eu consigo garantir que o modelo que eu estou criando, mantendo os hiperparâmetros, o modelo que eu estou criando ele é robusto às variações de entrada. Então não é como o Pedreira tinha falado antes, eu não vou estar só analisando a manchinha da caneta. Eu troquei as minhas entradas, eu troquei meu teste, e aí eu estou garantindo que ele está sendo robusto. Não está só... você não deu sorte, ele está só acertando muito bem para um certo conjunto de teste. A avaliação cruzada temporal, ela é parecida com isso, só que a minha restrição é o tempo. Então, eu tenho um certo conjunto de dados, eles estão organizados no tempo. Eu não posso usar um dado futuro para prever um passado, então eu não posso fazer uma mistura aleatória assim. Então, se eu fosse usar só se eu fosse usar só temporalmente mesmo, então eu só poderia testar com 2016 e 2017, que são meus últimos dados. Eu diminuiria muito as minhas possibilidades de treino e de teste. Então eu faço essas várias caixinhas com menos dados. Então eu posso usar 2017, 2008 para treinar e teste 2009 e 2010. E assim eu vou fazendo as diversas combinações, com 2 anos, com 3 anos. E aí o que eu estou querendo garantir nesse caso é que o meu modelo seja robusto também à variação temporal, que eu estou conseguindo treinar ele e pegar as diferentes características. Eu não fiquei só com... Eu posso ter dado sorte meu modelo se ajustar muito bem só aos testes de 2016 e 2017. E aí eu não vou saber se ele está generalizando e se ele vai funcionar por bastante tempo depois. A gente fez diversos testes, a gente tentou diversas maneiras e no final a gente ficou com um modelo que dividia Portugal em 3, apesar das 5 regiões de Portugal. Então Algarve, que é uma região bem turística, teve um modelo próprio, porque ele tem condições bem diferentes. Alentejo é uma região mais produtora de vinho, agropecuária, tem bastante indústria. Também acabou ficando com um modelo próprio. E as outras 3 regiões, que são regiões mais urbanas, mais metrópoles, ficaram num modelo só. Uma parte que é normalmente renegada é como que eu entrego essa informação para os meus usuários. Assim. Eles precisam ter uma visualização. E aí, eu não sei o que foi com um filtro azul na frente. Mas... E principalmente quando os seus usuários não são da área técnica. Como é que você vai comunicar isso para eles? Eu não posso simplesmente dar um script em Python para ele e falar, roda aí, isso aí é o seu resultado aqui. 28, tá vendo? Não era o que você esperava. Então é o que a gente... E eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, assim, em todos os projetos, sabe? Como é que você vai comunicar depois do seu resultado para o seu usuário? Ele precisa entender, você precisa fazer essa comunicação. Se ele não está entendendo o que você está fazendo, assim, o que você está fazendo perde um pouco de valor, porque ninguém vai conseguir utilizar aquilo depois. A gente fez uma interface. Isso deveria ser... porque você para PDF. É um GIF, na realidade. Eu tinha esquecido. Mas, enfim, a gente fez uma interface, um dashboard, em que eu poderia... para cada pessoa que entra, eu consigo depois ver qual é o risco que eu atribuí a essa pessoa. Aqui embaixo tem um histórico de como que esse risco evoluiu ao longo do tempo. Tem o histórico de como esse risco evoluiu ao longo do tempo. E eu consigo também, para cada pessoa, identificar quais as características dela que fazem ela aumentar o risco e quais as características dela que fazem ela diminuir o risco. Então a gente usou uma técnica bem interessante que eu não sabia, que se chama Sharp Values. E a gente usou como modelo XGBoost, de árvores. Então, XGBoost chega a ser um modelo caixapeiro, você não consegue interpretar os atributos, você não consegue interpretar os valores diretamente. Mas aí inventaram essa outra coisa, Sharp Values, que é como se fosse a caixa preta da caixa preta. Então você consegue interpretar os resultados e a partir dos resultados inferir quais são os features, os atributos que você está colocando que influenciam mais ou menos. Como visualização, essa aqui é a nível de cada registrante, né? E a nível de gerência, você também tem que pensar nos seus diversos usuários. Quem é que vai usar aquele modelo que você criou? Então, a nível de gerência, eles conseguem escolher qual é a região e ver como é que está distribuído os perfis. Quantas pessoas eu tenho que tem um alto risco, um médio risco e um baixo risco em cada região.
Não, tá certinho aqui. Então, é isso que eu vim apresentar para vocês. Esse foi o meu projeto lá. Eu acho que tem muitas das ideias de como criar um projeto social, como trabalhar com projetos como um todo, e como criar um projeto, principalmente para uma área que não é uma área técnica, que as pessoas não estão acostumadas a utilizar, talvez, tantas tecnologias. E a ideia é mostrar para eles que, assim, com análise de dados, a gente consegue ajudar vocês a, talvez, identificar a população que você quer ajudar mais, e com isso até você tem insumos para levar para um governo e mudar as políticas públicas. Então isso foi uma das coisas que eu acho que ficou marcado em mim lá e que eu gostaria de passar para vocês aqui. Obrigada. Perguntas? Comentário, pergunta? Infraestrutura, você usou alguma coisa de nuvem para fazer? A integração com sistemas de foi você que fez também? Infraestrutura, enquanto estava fazendo a parte da análise, eles fizeram lá, foi tudo pela AWS, então todo mundo tinha acesso à AWS restrita, banco de dados PostgreSQL, e até poderia usar um outro lá que eu esqueci que era mais robusto, porque todo mundo tinha muito dado. E aí, então, o que vai ser feito depois, assim, o que a gente faz aqui é um protótipo, porque foram 12 semanas. Então, por enquanto, esse dashboard ficou entre a gente mostrou para eles. O meu projeto em particular vai continuar por 18 meses, e aí porque a parte de implantação num negócio que já existe, isso tudo é um projeto por si só, né? Tipo, como é que você atualiza o que ele já tem. Então, eles têm um sistema atualmente que não faz nada disso, que é a informação das pessoas. E aí, ele ia juntar ainda com a infraestrutura deles e fazer essa transição gradual. Então, a primeira coisa é validar esses novos resultados, então fazer algum tipo de teste A/B em que algumas pessoas usam os resultados, as ferramentas antigas e algumas usam as ferramentas novas para verificar, né, se está funcionando, se vocês realmente querem usar isso. E também se acostumando com um pouco com a interface nova. Sobre a tua volta, quais são os teus planos para não deixar isso morrer? Essa é uma pergunta muito boa. Eu tô tendo que cativar mais algumas pessoas. E eu adoraria implantar alguma coisa desse tipo aqui, mas tem diversas dificuldades. A primeira delas sendo funding, né? Dinheiro, sempre. E aí não sei, eu tô... Assim, só como, por exemplo, uma coisa que me ocorreu, eu sou você conversando sobre Enact por aqui, porque a gente tem Enact lá no Cefet, e assim, eles não estão acostumados a trabalhar com dados, mas eles resolvem N problemas sociais com projetos muito curtos. De repente, você tem que vender a ideia de uma boa dica. dados. O meu doutorado, infelizmente, não é isso, né? Então eu ainda preciso terminar meu doutorado. Mas daqui a 1 ano e meio eu posso me dedicar a coisas mais assim. Você tinha uma pergunta também? Faz parte do Enact. Eles combinaram? Não conta pra ela, não. Eu faço parte. Eu não sou da área de ciência, eu faço engenharia, mas eu me interesso muito. E eu queria saber, assim, se você acha que é possível aplicar em comunidade, porque comunidade é um campo que tem muita possibilidade. Mas isso é como você falou, a questão dos dados, eu acho que um dos outros maiores, talvez, desafios aqui no Brasil é que eu não sei ainda como que tá a situação de armazenamento de dados. Então, assim, se você tem dados, se os lugares têm dados armazenados por um período de tempo, essa parte é possível aplicar. Se não, a gente pode começar com a parte anterior a essa. Vamos começar a armazenar os dados. Então, assim, a gente pode conversar e ver. E, assim, se eu quero trabalhar nesse projeto e eu ainda não tenho os dados dele, a gente tem que começar a pegar os dados. Então, eu diria que se não está nessa fase ainda, pode estar na fase anterior e não tem problema nenhum. É possível fazer para daqui a 2, 3 anos a gente estar nessa fase aqui. isso pode melhorar muito o processo, otimizar bastante. Laura, você teve algum problema visível assim, dentro do IFP? Eles relataram, tipo, a gente tem problema em captura de dados, mais que captura de dados mesmo, não só captura de processamento. Eles falaram, a gente tem problema de captura de dados porque tal servidor que vai lá buscar o dado faz errado, preenche errado. E
A gente teve problema nos dados, assim, então tem muitos, assim, número de dependentes que a pessoa tem, 99. Então, a gente acha que talvez seja um nulo, que aí mudou de sistema e tal, não sei o que e tal. Mas, atualmente, eles têm uma coisa bem consolidada digital, assim, que já tá lá. Esse projeto, na verdade, é nacional e o próprio programa já tinha feito um projeto só com um município, o município de Cascais, no ano anterior. Então, tudo começa assim, pequeno. Então, vamos fazer um protótipo aqui só nessa cidade e ver se funciona. Então, acredito que antes disso, eles, de alguma maneira, já se estruturaram para fazer essa captura dos dados. Esse sistema deles já existe desde antes de 2007. Existe há muito, tem mais de 20 anos o sistema de informação deles. E aí, a gente pegou os dados desde 2007, mas já existe há mais de 20 anos. Então, assim, eu não tive problemas. Assim, eles exportaram os dados pra gente, a gente usou. A gente não mexeu no banco de dados de produção deles, nem nada. Ok, vamos agradecer a aula mais uma vez.